ponto de vista sistêmico, o que, que precisa trabalhar o pessoal de ar? Gêmeos. Precisa trabalhar a adolescência, porque senão continua sendo o eterno estudante, estuda, 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 não pratica nada, o conhecimento fica vago, só estuda, né, acumula conhecimento e não pratica. E aí não honra o conhecimento com a prática, que é uma máxima dos gregos, né? Precisa trabalhar a relação com os irmãos, assim como o Sagitário, precisa trabalhar a ordem e a inclusão dos irmãos. O que, que tem de interessante em Gêmeos? Os Gêmeos, a irmandade dos Gêmeos, né? Não é aquele gêmeo, a gente trabalha muito gêmeo sobrevivente nos trabalhos sistêmicos. Né? Não é aquela relação de irmão gêmeo que a gente está acostumada. É o mesmo amor, é a mesma sintonia, só que é uma gestação onde um dos gêmeos não ficou. Eu sou gêmeo sobrevivente, então por isso estou falando. O que que acontece? Você foi gerado com outro embrião, mas em algum momento da sua gestação, dentro dos 9 meses, eu brinco que ele desistiu do contrato e não ficou, foi embora, né? E quando, dependendo da época que ele vai embora, no começo é mais fraco e no final é mais forte. O que que acontece? Você já teve uma experiência de comprar duas roupas. Você acha, na sua cabeça, você acha que gostou daquela peça e comprou duas iguais. Só que cores diferentes. Dois sapatos. Às vezes você tem uma fome que você quer comer por dois, igual a gente brinca quando a mulher está grávida. Você gosta de duas coisas diferentes, uma coisa de menina, outra coisa de menino. Porque eu sou menina, e dentro da minha gestação tinha um outro embrião que era homem. Então, a gente honra essa vida que não veio, vivendo outras histórias. Por exemplo, aqueles homens que a gente brincava até um tempo atrás, a gente falava nas terapias que a gente chamava de Dom Juan, que ele é aquele cara que está sempre buscando uma pessoa, né, uma mulher, e a gente falava que ele busca a mãe. Se ele for gêmeos, né, do signo de gêmeos, ou ele tem uma memória sistêmica ar, e tem gêmeos forte no mapa, pode ser que ele esteja buscando um irmão. Se for em Sagitário, ou dependendo da casa onde ele estiver, uma casa 12, uma casa 9, por exemplo, não é o próprio irmão, é o irmão do avô, que morreu na guerra. Os avós, o avô, o trisavô, 3, 4 gerações para trás, brigou com o irmão, eles se desentenderam, houve esse rompimento, esse amor interrompido, e eu trago essa falta desse irmão para a minha vida atual. Então, essas são questões que Gêmeos precisa trabalhar, fora a questão da eterna adolescência e da futilidade com relação aos ensinamentos, à comunicação, à fofoca, que é uma coisa que a gente traz, inclusive, no mapa do Brasil, com Júpiter lá na casa 4 em Gêmeos, né? Que é o jeitinho, a fofoca, até virou tema de livro do professor Leandro Carnal. Libra, precisa trabalhar os contratinhos, né? Eu brinquei lá no começo. Por que que eu falo isso? A gente tem essa brincadeira de libriano, ter sempre um contatinho lá, né? Uns 4 ou 5 na fila ali, plano A, B e o 39, né? Tem essa questão aí dos librianos. Imagina, isso é coisa que o povo fala, não existe isso aí, né? Mentira que libriano também adora um romance, não importa se é com o primeiro, o segundo ou quarto, não importa também, né? Mas o que Libra precisa trabalhar de forma sistêmica? Olhar para os conflitos do sistema, né? Dependendo da casa onde está o Sol, Plutão em Libra, que é a minha geração é a geração que eu brinco que é a geração do divórcio, de 75 até 82, se não me engano, né? Plutão em Libra. Então, as pessoas que nasceram nessa geração, ou elas não se casam, ou elas se divorciam. Elas não querem se relacionar, estão com muita dificuldade, pelo menos dentro das minhas pesquisas, dentro dos meus trabalhos. Vi nos 4 anos que eu fiz mediação dentro do tribunal e depois migrei para as terapias, eu valido isso. É a geração que não quer se casar, não quer se relacionar hoje, mais do que casar, e traz a questão dos conflitos muito fortes, porque os meus avós, eles viveram 50 anos juntos, mas eles viviam em quartos separados, né? A minha mãe e meu pai brigavam, os meus tios também. A dinâmica do meu sistema são os conflitos. Então, tem casais que se amam no conflito, tá? A gente acha, às vezes, estranho,
que aquele casal vive brigando, mas a forma deles se relacionar e de se amar é através do conflito, né? Então, precisa olhar para esses conflitos por conta da questão de ser regido pela Vênus, é bom olhar para a relação com as mulheres, né? Como quais são os modelos familiares de relacionamento, né? Todas as mulheres do meu sistema são mulheres sozinhas. Olha para Juno. Todas as mulheres do meu sistema, aos 40, ficam viúvas. Olha para Vênus, olha para Juno, porque Juno vai falar dos contratos dentro né, das relações. A questão com as séries, onde está Juno, onde está Lilith, por exemplo, onde é que está o Sol, qual é o modelo familiar dentro do meu sistema e qual é o preço que eu pago para manter esse modelo. Quando a gente fala de Libra, eles vão querer, tenho clientes, por exemplo, que tiveram filhos por lealdade ao sistema, se casam com aqueles, a gente busca, né, modelo, Libra busca um modelo de relacionamento que já existe dentro do sistema, mais do que os outros signos, né? A gente já sabe que nós casamos simbolicamente com o pai e com a mãe. Vocês podem aí depois fazer uma revisão geral aí nas suas relações. Vocês vão perceber que o primeiro, o segundo, o terceiro e o 25 parece, se você não é trabalhado, se você nunca parou para entender isso, em algum lugar ali ele se parece com a mãe ou com o pai. Quando a gente está falando de gêmeos, por exemplo, isso pode ser confundido com um dos irmãos, por conta dessa simbiose, né? Com Libra, a gente vai falar dos modelos de relacionamentos. E Aquário tem uma questão interessante que é a ausência, né? Aquário você falou da questão de parecer que eles aparecem mais no coletivo. Tem culturas, as asiáticas, por exemplo, eles não têm identidade, né? Como assim? Precisa trabalhar Leão, que é o eixo oposto, minha identidade, Áries, minha autoridade, o meu amor, né? Meu amor próprio, porque eu preciso saber quem eu sou na fila do pão, que é uma questão que a gente está tendo hoje de desafio, né? Da era de Aquário, né? Quem sou eu na multidão? Quem sou eu, influencer nas redes, né? Como é que eu me destaco? Eu preciso saber quem eu sou para estar no coletivo. Então, algumas culturas, por exemplo, asiáticas, elas não têm identidade, a pessoa dentro do sistema, ela não tem individualidade, ela não tem autonomia. Ela vai reunir a família e perguntar com 50, 60 anos, pai, mãe, o que eu faço com isso aqui? Ok, quando você tem uma certa afinidade familiar, é legal de vez em quando a gente fazer umas reuniões, pedir opiniões, mas você precisa já estar meio que internalizado com as suas decisões, né? Você está buscando mais um suporte, um respaldo, né? Se aconteceu um imprevisto aqui, ali, como é que eu vou lidar? Quem é da minha família que vai me apoiar? É mais um acolhimento emocional do que uma questão de mando, né? De comando, de quem é que fala o que eu tenho que fazer. Então, Aquário tem essa questão. Eu percebo nas pessoas com Sol, Lua e Ascendente a questão da ausência, parece que estão alheios à vida, né? Vão fazendo as coisas por protocolo, eu vou e faço, cumpro aquele papel ali porque eu tenho que fazer, talvez pela regência de Saturno, né? Olhar para essas estruturas familiares e buscar mais a questão de Urano, que é o buscador do sistema, né? Então, trabalhar esses conflitos entre Saturno e Urano, as estruturas que já não fazem mais sentido e o que eu realmente vim buscar. Qual é o meu papel no mundo? O que eu tenho que olhar dentro do meu sistema para a questão emocional, né? Porque o pessoal de área, eles racionalizam as emoções, por isso que eu brinquei, né? Cadê seu coração? Porque, assim, os trabalhos sistêmicos, eles são de sentir, né? Quem trabalha com as constelações já representou, sabe? Que é o sentir, porque o humano precisa sentir, né? E é isso que a gente está buscando hoje. Por que a gente está falando das relações aqui? Porque o ser humano ele foi criado para interagir, para ter toque, para ter abraço, e a gente está cada vez mais aqui nas redes, interagindo por aqui, por WhatsApp, trabalhando online. Então, não é esse o propósito. Se a gente continuar nesse caminho, nós vamos ficar robotizados, né? Eu, eu acho a tecnologia fantástica, né? Olha só, a gente hoje fala com o pessoal do outro lado do mundo em um segundo. Até 20 anos atrás, a gente tinha internet de escada, demorava 30 minutos para entrar na internet, né? Então, tem essa parte, né? Muito legal da gente se conectar muito fácil, muito rápido.
Por outro lado, tem essa questão da gente ficar um robozinho, né? A pessoa que fica muito nas redes ou nos aplicativos, né? Quais são os medos que ela tem com relação às relações, né? Porque ficar só em aplicativo, só em rede social, só no WhatsApp, são relações que não são humanas, né, pessoal? A gente está falando, mas você não está interagindo. Às vezes você não sabe se você está falando com uma máquina, com essa questão da inteligência artificial. Então, eu vejo a tecnologia fantástica na questão da praticidade. Ela vem mesmo para ajudar a gente e aquelas coisas que a gente consegue automatizar, você consegue ter mais tempo para se relacionar, para interagir, fazer outro tipo de trabalho, para curtir a vida, né? Que é uma coisa que a gente fala muito nos trabalhos sistêmicos. O que que você está fazendo com a sua vida? Porque, né, antigamente os nossos pais trabalhavam de 14 a 16 horas por dia porque eles não tinham tempo para fazer outra coisa, era necessário. Hoje a gente pode trabalhar 3 vezes na semana. Para quem é autônomo, a gente pode dividir os trabalhos, por exemplo, em atender e em gravar para as redes. Então a gente tem essa flexibilidade, a gente pode estar em qualquer lugar do mundo atendendo online. Mas assim, e o que mais você está fazendo? Como é que você está honrando a vida? Quando a gente fala em honra, a gente está falando dos valores leoninos. Como que você está honrando a vida que você recebeu e essa folga de tempo, né? Esse tempo que a gente precisa ocupar com outras coisas, honrando o que a gente recebeu dos antepassados, né? Então, o que que você está fazendo com a sua vida? Eu vejo muita gente desperdiçando a vida. Então, assim, o mínimo que a gente pode fazer com tudo que a gente recebeu, porque a nossa vida já é mais leve depois de tudo que eles passaram, o mínimo que a gente pode fazer para honrar isso é viver. E viver cada um com seus valores, de acordo com aquilo que aprendeu e que faz sentido, né? Então, é isso que o pessoal de ar tem que tomar um certo cuidado para não ser tão ausente. Eu acho que isso serve para os três e tem as questões pontuais de cada um.